Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Sejam todos bem-vindos a esta aula sobre osciloscópio, onde iremos aprender a identificar falhas em placas de MacBook. Estamos aqui com um caso real de um MacBook que não liga. Para quem não sabe, isso aqui é uma placa de um MacBook Pro M1 do ano de 2020. É o primeiro MacBook M1 que a Apple lançou e é um defeito que ele não liga. Esse MacBook aqui você pluga o carregador, ele fica cravado em 5 volts e não starta, não salta para 20, não tem imagem. Então esse MacBook não liga e é um defeito real. Através do osciloscópio, iremos aprender passo a passo como identificar algumas falhas, principalmente essa falha que esse MacBook se encontra. Através do multímetro a gente consegue ver, e eu vou mostrar para vocês, que algumas tensões aparecem e somem, mas tem alguns detalhes que o multímetro não é capaz de detectar. Mas com o osciloscópio aqui da Rigol, a gente consegue identificar e fazer um diagnóstico preciso da falha. Desta forma, esperamos, conseguir reparar essa placa, iremos descobrir no decorrer desta aula de hoje. Então, primeiro eu queria agradecer o Bruno da Rigol, o Rodolfo da Eletrônica Fácil, a Rigol por esse evento aqui, onde atrai vários técnicos entusiastas a aprender a utilizar o osciloscópio aí na sua bancada, na sua área, são vários outros professores. Então, gratidão a todos envolvidos aí na Semana do Técnico da Rigol. E aqui na descrição do vídeo tem todos os links das outras aulas, tudo que está envolvido na Semana do Técnico da Rigol. E não se esqueça, esse mês de novembro está acontecendo a Black November, onde tem vários descontos nos distribuidores da Rigol. Então confira lá vários produtos com super preços. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Então aqui com o MacBook na bancada, desmontado. Para quem nunca viu um MacBook por dentro, ele é desta forma. Claro, a gente já removeu a placa-mãe, o Logic Board, cada um chama aí de uma forma, mas ela vai aqui. Então tem vários conectores, por exemplo, o conector do trackpad, tem um conector da bateria, tem um do teclado, tem do backlight do teclado, do alto-falante, tem o conector do cooler. Aqui é o conector EDP, que liga a placa-mãe com o display. Através desse conector, a imagem é transferida para o display e apresenta vídeo no display. Já esse conector aqui é o conector USB-C. Esse MacBook aqui, a maioria dos MacBooks é de 2016 até então, utiliza USB-C para ligar. Então o carregador dele é USB-C. Somente agora os MacBooks mais novos que voltou aí com o MagSafe 3. Então estamos com a placa já na bancada, vamos analisar direto o que está acontecendo com essa placa, por que ela não liga. Então temos aqui já o conector preso na placa. Aqui eu vou utilizar um amperímetro, tá? Isso aqui nada mais é do que um amperímetro, onde ele vai mostrar o consumo de corrente e a tensão que está passando do carregador lá do MacBook para a placa. Então quando a gente pluga aqui, ó, vamos aproximar, a gente tem 5 volts e um consumo de 187 mA. 182, dá uma variada e fica nisso, tá? Então vamos voltar aqui para a placa. Vamos fazer essa medição com o multímetro primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo com esse Mac. Então o multímetro aqui, digital. Vamos verificar um ponto aqui, que é a tensão de PP Bus a on, é a tensão principal, é a tensão onde deveria aqui ter os seus 12 volts. E está variando, ó. Veja, 12 volts cai para 7, 12 volts cai para 9, 7, fica variando. E essa tensão que está variando também acontece em outras. Aqui a gente tem 3.8, essa tensão sim está estável. E aí quando a gente vai verificar outras tensões, aqui é um 3.3, já em nível S2, ela só aparece depois quando o MacBook está tentando ligar. E neste caso ele está tentando armar algumas fontes e veja que tem essa variação. E a mesma coisa acontece nesse outro controlador. A gente tem aqui um PMIC.
Vamos tomar cuidado aqui para não fechar nenhum curto. Ó, aparece aqui 220 volts, perdão, 230 a 300 milivolts. Tem outras tensões aqui. Ó, 1.2, 0. Ó, então tá variando muito. E esse multímetro até que é bom, que ele é rápido, consegue pegar essa variação. Só que não pega todos os detalhes. Então a gente sabe que esse MacBook ele tá tentando armar e desarma, tenta armar e desarma. Vou mostrar para vocês um pouco aqui do esquema elétrico e board view. Rapidamente, para quem nunca viu o que é um esquema elétrico, o que é um board view, só para a gente inteirar, para todo mundo que está assistindo aí entender. Aqui o board view é como se fosse a planta, o desenho da placa-mãe, onde está localizado todos os componentes e tem a serigrafia. Já que placa-mãe de MacBook não tem a serigrafia, não está escrito embaixo do componente o nome do componente. Por exemplo, a gente está vendo ali, ó, L5800, não está escrito nela, na placa. Então a gente precisa do board view para poder identificar qual que é esse L5800, onde ele está localizado e poder encontrar no esquema elétrico também. Então quando a gente puxa aqui, ó, L5800 lá no esquema elétrico, aí a gente tem todo o circuito aqui, o diagrama, onde mostra o que esse L5800 faz. Ele é um indutor que ele vai gerar aqui as tensões de 3.8. Então ele faz parte de um outro circuito, do integrado, que vai gerar a tensão de 3.8. Isso é um exemplo. Já onde a gente estava aqui, ó, que é o PMIC U7700, é um integrado, é um PMIC que gera várias outras tensões. São vários book que ele vai gerar várias e várias tensões e está variando. Outra tensão que está variando, que eu mostrei para vocês, ó, é nessa LC710, ó, que é a tensão de 3.3 S2. Ela tenta aparecer e some, e muito rápido. E a gente vai conseguir medir esses detalhes melhor com o osciloscópio. E é o que a gente vai fazer agora. Então, para ficar bem claro, para vocês entenderem, é desta forma que a gente analisa, utiliza o esquema elétrico board view para a gente se orientar e saber o que está medindo, para poder entender o que tem que ter naquela região da placa, naquele componente, naquele indutor. Então é desta forma que trabalhamos. Então aqui vocês estão vendo a imagem do osciloscópio. Esse osciloscópio que eu tenho aqui na bancada é um Rigol MSO 5074, mas essa técnica, a forma de medir, serve para qualquer osciloscópio. Eu utilizei muito aqui o Guerreiro, o Rigol DS1054Z, que é muito bom, então serve aí para a maioria dos osciloscópios, a forma que a gente vai fazer aqui. Então, só para ilustrar para vocês, aqui em cima vocês estão vendo a imagem do osciloscópio, eu estou fazendo a captura dela através do aplicativo aqui do Real VNC, e a gente pode controlar até mesmo através do VNC, ó. Eu estou clicando através do computador aqui, ó. Vou colocar em modo RAW, por exemplo, agora, ou voltar para YT, tá? Só para vocês terem ideia que eu também consigo fazer o controle através do computador. E esse osciloscópio é touch. E vocês estão vendo aqui a outra captura da câmera de cima da placa, para ficar bem didático aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Mas antes, vamos voltar somente para a câmera superior aqui. Ajustar um pouquinho o foco. E aqui a gente está com a ponta de prova do osciloscópio. E a gente tem que colocar o jacaré do terra em algum ponto de terra. E a placa do MacBook, a maioria tem esses pontinhos, que é um ponto de terra mesmo, que é para ter contato com o chassi, com a carcaça do MacBook. Eu gosto de utilizar esses pontos. Caso não tiver, você pode utilizar nas laterais, ó. Você pode colocar aqui também. Tem que tomar cuidado para não machucar o PCB. Se colocar assim, pode ser que machuque, estraga o PCB. Tem alguns outros pontos por meio, fica um pouco mais difícil. Tem aqui também, mas fica muito próximo de um fusível. Então tem que achar o ponto e ele tem que ficar bem firme e tomar cuidado para ele não escapar e com a placa ligada fechar algum curto. Então fica a dica aí, prestar muita atenção onde está colocando o jacaré do terra da ponta de prova do osciloscópio. E aqui eu estou utilizando, ó, em 10x, tá? Então também é outra coisa que tem que se atentar. Dito isso, agora sim, vamos para a outra imagem. Então agora, com o nosso osciloscópio, já liguei aqui o nosso carregador, está em 5 volts, 180
mA de consumo, está naquele mesmo modo. E agora a gente vai procurar as mesmas falhas que eu mostrei para vocês com o multímetro, agora utilizando o osciloscópio. Tem um modo muito bom que a gente utiliza aqui no dia a dia da bancada, que é o modo Row, tá? Então a gente vem aqui, ó, em Acquire, Time Base, e a gente coloca Row. E aí o osciloscópio vai ficar fazendo como se fosse uma varredura. Vocês estão vendo passar aí. E a gente consegue mudar aqui a tensão, ó, 1 volt, 2 volts, 5 volts. Então depende aonde você vai fazer essa medição. Cada casa aqui, cada quadradinho, entre aspas, vai corresponder à quantidade de tensão. Então, por exemplo, eu vou fazer uma medição na linha de 12 volts, que é o PP Buzz A1, nesse fusível. Ó, estourou, passou dali, a gente nem tá vendo mais. Então aqui a gente vai colocar uns 5 volts. E aí a gente vê ali, ó. Olha o que tá acontecendo. Lembra que no multímetro a gente via, parecia 12, caía para 7. 12, caía para 7. Então fica bem nítido isso no osciloscópio. Essa variação que está acontecendo na linha de PP Buzz A1. Vamos para um outro ponto aqui que também variava. Aqui já é a linha de 3.3, então já vou colocar aqui 2 volts. Então arma e desarma, arma e desarma. Isso eu estou vendo a saída desse indutor. A gente pode ver a entrada onde a gente vai ter o sinal PWM. E aí aqui a gente já tem que voltar novamente para uns 5 volts. E a gente tem esse comportamento. Só que é muito rápido, então está passando tudo muito rápido ali, mas a gente tem uma ideia da onde a gente pode encontrar, através do tempo, localizar uma possível falha. Então, através desse modo, te dá uma possibilidade de ir fechando aí um possível diagnóstico. Veja, aqui é a linha de 3.8. Então, ela tem uma faixa aí que está constante, o sinal PWM, quando vê cai, depois volta. Mas praticamente não perde, igual acontece no 3.3, ó. O 3.3 ele para de trabalhar e depois volta a trabalhar. Já no 3.8 ele fica constante, ele só dá uma perda e volta, dá uma perda e volta. Agora aqui foi minha mão que escapou. Então ele é assim que trabalha. E agora a gente chega um pouco mais para cá e a gente muda de novo, ó, a ponta de prova, o jacaré, o terra, em outro ponto mais próximo onde a gente vai fazer a medição. Neste ponto é um PMIC, também está variando, e eu medi isso aqui com o multímetro. Tem bastante sinais aqui que aparece e some, só que são tensões pequenas, 0.9, 1.8, então são tensões pequenas que a gente precisa medir também. Porém é tudo muito miudinho. Eu vou lá pro microscópio. Então agora sim, ó, vocês estão vendo esse controlador é um PMIC, ele é responsável por gerar várias fontes, que vai alimentar aí, por exemplo, a NAND, vai alimentar o CPU. Então vamos ver o comportamento desse PMIC através do osciloscópio. Então coloquei novamente aqui o nosso jacaré. Vamos para esse indutor. Cada indutor desse corresponde a uma fonte. Então quando a gente coloca aqui, ó, a gente está vendo o sinal PWM que sai desse PMIC. Então veja, aparece e some, aparece e some. E eu estou no modo Row. Eu posso mudar para um outro modo, modo normal? Posso, e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Só vamos conferir algumas dessas fontes aqui. Deixa eu só falar para vocês de quanto que é essa fonte. Essa fonte aqui é uma fonte de 1.25, tá? Então ele tenta aparecer e some. Na verdade aparece e some. Né, ele faz a modulação certinho no sinal PWM. Se a gente pegar na saída, a gente vai ter 1.25 ali, bonitinho, nesse fração de segundo ali, na fração de tempo que ela fica, depois cai. Tá? Agora, vamos para um outro ponto aqui, ó, para um indutor logo abaixo. Vamos ver o nome dele, ó. Isso aqui já é uma tensão de 0.88 volts, que é esse indutor aqui, ó. Vamos tomar cuidado para não fechar um curto aqui. E lá está, ó. Também aparece sinal PWM e cai. Sinal PWM e cai. Tá? Então estou bem ali num ponto, um test point. E agora a gente chega nesse outro indutor, que é a tensão de 2.5 das NANDs.
Isso aqui alimenta as NANDs, que é o SSD. Olha que estranho. Olha que diferente que está acontecendo aqui, neste ponto. Aparece só um risquinho e volta. Aqui foi eu que falhei aqui. Ó, agora sim, bem posicionado aqui. Aparece um risquinho e some, olha lá. Um risquinho e some. É isso que está acontecendo. Só que neste modo a gente não consegue pegar tanto detalhe. Não consegue pegar nem tanto detalhe dessa linha e nem dessa. A gente consegue ver, através do tempo, que nesta linha, nessa fase, nesse indutor, ele fica bastante tempo, aparece o sinal PWM. Vamos mudar para o modo normal aqui, para a gente poder fazer uma captura melhor. Ó, já acabou ficando até no modo normal, já fez uma captura, não está muito bonito. Vamos tentar melhorar isso. Ó, veja aí. Então a gente conseguiu fazer uma captura. Ó. Isso é um sinal PWM na sua forma completa. Então ele vem primeiro, dá um pulso, depois vem toda essa senoide que acontece depois, né? Esse amortecimento, como se fosse uma mola aí. Isso é normal, é isso que a gente espera nessa fonte. Tá? Isso fica se repetindo várias vezes. Se a gente colocar no modo... Colocar no alto aqui. Ó, isso vai se repetindo. Tá. Então tudo aqueles pulsos que a gente via no outro modo, é isso. E aí a gente, quando consegue colocar aqui no modo normal, a gente consegue fazer a captura e visualizar exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Que é isso, certo? Agora, vamos para aquele outro ponto que só tem aquele risquinho para a gente verificar o que está acontecendo naquele ponto. Então vamos para o indutor aqui. Ó, já capturou. Veja a diferença. O que a gente tem aqui, ó? A gente só tem o pulso. Então a gente está em 1 volt, a gente tem... Vamos regular aqui certinho, ó. A gente tem 1, 2, 3 volts e meio, tá? 3.3 volts, que é o quê? Exatamente a alimentação desse PMIC. Então ele bate ali, o que é mais ou menos a alimentação desse PMIC. Então a gente tem aqui, ó, os 3.4 volts, só que não tem o resto do sinal PWM igual a gente viu no outro ponto. Vamos voltar para o outro ponto, ó. Ó, era isso que a gente deveria ter. E a gente tem o quê? Só o comecinho ali. E não tem esse amortecimento, tá? Isso aqui entra um pouco mais uma teoria, a gente poderia entrar em outra teoria aqui, mas eu não quero me prolongar muito nessa parte de teoria. Eu quero mostrar para vocês que na prática, em modo de comparação, a gente consegue ver que aqui tem um problema. Essa linha tem um problema. A gente mede todas as outras saídas do PMIC e não tem esse comportamento. Agora, a única saída do PMIC que tem esse comportamento é essa linha. E, geralmente, quando a gente tem esse comportamento, aqui a gente não tem um datasheet desse PMIC, por quê? Esse PMIC aqui é proprietário da Apple. Então a gente nunca vai conseguir um datasheet desse PMIC para a gente poder estudar a fundo cada uma das suas saídas, qual que é o sinal, a característica do sinal PWM, entre outras informações que um datasheet possui, isso a gente nunca vai ter. Mas, por experiência e medições e comparações entre outros PMICs, outras placas que utilizam esse PMIC, esse comportamento não é normal. Esse comportamento é característico de um sobreconsumo na linha. E aí esse sobreconsumo na linha pode ser um defeito em qualquer componente que está pendurado na linha, pode ser um problema na NAND, que é para onde vai essa tensão, pode ser um capacitor ou pode ser uma falha no próprio PMIC. Então, neste momento, o osciloscópio já nos deu um diagnóstico muito importante, porque como que a gente conseguiria diagnosticar isso sem osciloscópio? Seria muito, muito difícil.
Claro que a gente poderia ter outras técnicas, mas com o osciloscópio vocês viram, eu estou aqui explicando para vocês, mas foi muito rápido. A gente vai medindo alguns pontos e vai vendo na linha do tempo que nesse ponto está diferente dos outros. Naquele ponto o sinal PWM não anda. Então é ali que a gente tem que focar. Então a gente chegou nessa linha. E agora, o que a gente faz? Agora voltamos com o multímetro, só que eu não estou mostrando o multímetro para vocês, ó, estou utilizando aqui um multímetro da Unity. No cantinho aqui da imagem tem lá um OL, então o que eu medi aqui com a ponta de prova vai aparecer lá. Eu estou na escala de resistência, então uma ponta de prova preta vai no terra e a outra ponta de prova vai lá no indutor de 2,5 volts. O que a gente tem lá? Temos 3,7 ohms. Não é um curto, porque um curto seria o que, ó? Ponta de prova uma com a outra. A gente vai ter ali, ó, 0,6 ohms. Essa resistência que a gente tem é a resistência da ponta de prova. Então, um curto no meu multímetro seria 0,6. Então, se a gente desconta aí o 0,6, então a gente tem 3 ohms, vai? Então, a gente está com uma resistência de 3 ohms. Não é um curto. Curto seria 0,6. Mas 3 ohms para essa linha é muito baixa. Essa linha não é baixa. A gente medindo em outra placa que tem essa linha de 2,5, isso aqui vai dar em K, mega, OL. Então tem algo errado. E aí isso justifica essa imagem que a gente está tendo aqui no osciloscópio. Ele tenta e corta, não tem nenhum restante aí do sinal PWM. Como eu disse, pode ser um sobreconsumo, pode ser uma falha no PMIC. Como que a gente vai descobrir isso? Tem duas formas da gente fazer isso. Uma é injetando tensão aqui nessa linha, injetar 1 volt, controlar a corrente através de uma fonte assimétrica. Outra forma é a gente remover o indutor e ver para que lado que fica o curto. Porque esse indutor ele separa, né, entre aspas, o circuito do PMIC para o restante do circuito que é a saída. Então, se a gente remover o indutor e verificar que o curto está para o lado direito aqui da imagem, quer dizer que é qualquer coisa que está pendurado à linha de 2,5, podendo ser das NANDs, algum capacitor, qualquer um que esteja nesta linha. Agora, se o curto ficar para o lado esquerdo, quer dizer que pode ser o PMIC ou alguém ainda que está pendurado deste lado. Mas vamos fazer o quê? Vamos primeiro aplicar calor, tensão e verificar se temos um consumo e se tem calor com a câmera térmica. Bom, agora com a câmera térmica, vocês estão vendo aqui, ó, câmera térmica, aqui é a região do PMIC, as NANDs, aqui tem um outro PMIC, então CPU, dá para ver bem aí a placa. Então, com a nossa ponta de prova de uma fonte de bancada, uma fonte assimétrica, estamos com 0,9, tá? Para ser bem exato, 0,9. Limitei a corrente ali em 500 mA. Vamos achar um ponto de terra para colocar o jacaré. E a gente vai injetar a tensão bem na linha de 2,5 das NANDs. Esse lado aqui, ó, esses capacitores, faz parte dessa linha. Para não colocar aqui, que é um lugar bem difícil, eu vou colocar aqui deste lado dos capacitores, que vai ter o mesmo efeito. Então, ó, colocamos e dá para notar já um aquecimento bem em cima do quê? Bem aqui, ó, no PMIC. Bem na região do PMIC, eu estou colocando e tirando a ponta de prova. A gente tem ali um consumo de 270 mA. Eu não vou aumentar a tensão nem a corrente, porque é desnecessário. A gente não precisa colocar muita corrente aqui a ponto de, às vezes, romper uma trilha, um pad, que já nos mostra onde está a falha. A falha está no PMIC. Tudo indica que é o PMIC, a não ser que tenha algum outro ponto que eu não esteja vendo. Tem isso também. A gente tem que analisar muito bem. Deste lado da placa, a única coisa que aquece é um cantinho do PMIC, tá? E aí a gente já tem esse diagnóstico. Claro que a gente poderia verificar o outro lado, se tem algum componente que recebe essa linha. Pode olhar no board view,
mas eu já tomei o cuidado de olhar aqui e o que aquece realmente é o PMIC. Então essa é uma forma. Outra forma é a gente remover o indutor. E eu vou fazer isso com vocês neste momento. Vou remover esse indutor e a gente vai verificar para que lado que fica o curto. E se de repente fica para os dois lados, aí... Então vamos lá. Aí. Removi o indutor. A região ficou bem quente. Vamos aguardar um pouco a placa esfriar. Apesar que já dá para a gente fazer a medição aqui. Ó, ainda com a placa quente, mas já dá para medir. Vamos colocar aqui o nosso multímetro, escala de resistência. Vamos verificar esse lado da linha. E olha lá o que temos, 1.4K. E aumentando, é porque a placa está quente, certo? É esperar esfriar. Já o outro lado, o que temos? Os 3.85 ohms. Ou seja, o curto está mesmo, tudo indica, no PMIC. A gente tem que remover o PMIC e verificar se o curto está aqui. Mas vamos lá para o board view para vocês entenderem. Por que que eu afirmo que é o PMIC? Justamente porque o L7760, o terminal 1 dele, vem desses 3 pads do PMIC. E não passa por ninguém, só tem um test point aqui. E daqui vai para esses 3 pads, essas esferas. Então, por isso, são esferas muito pequenas. Se a gente coloca muita corrente, a gente pode comprometer esses pads, porque o curto está nesse PMIC. Então, agora a gente vai remover esse PMIC e verificar se o curto some e substituí-lo. Quase eu fiz uma atrocidade de jogar todos os componentes aqui, mas saiu, tá? Removemos aí o PMIC. Saiu por inteiro. E agora a gente vai limpar essa região aqui rapidinho. Bom, desta forma eu limpei, mas ainda tem que fazer uma limpeza mais profunda. Eu limpei para tirar os pontos que estavam grudados ali, para a gente poder fazer o quê? Medir neste ponto do indutor se o curto saiu. O curto saiu, ó, 14 mega. Do outro lado, 1.4K ainda, mas subindo. Então não tem mais aquela resistência baixa. Então agora sim, vamos preparar a placa para receber um outro PMIC. Bom, chegamos no momento de testar. Agora, substituímos o PMIC. Já não tem mais curto na linha. Vamos plugar aqui o nosso carregador com analisador de carga. 5 volts. Saltou para 20. Consumo. Esse MacBook aqui, o M1, ele tem um consumo muito baixo, tá? Reiniciou. Em alguns casos é normal reiniciar. Agora saltou para 20 novamente.
consumo. Vamos colocar aqui nessa USB-C um dispositivo que chama Chipmunk. Isso aqui nada mais é do que um dispositivo que vai mostrar se tem 5 volts e se piscar verde, como está piscando, que tem post. Isso aqui é a mesma coisa com um pendrive. Se a gente colocar um pendrive aqui, ter a leitura no pendrive, quer dizer que está tendo atividade na USB. Se está tendo atividade na USB, quer dizer que o MacBook está dando vídeo, ou deveria estar dando vídeo. Mas antes da gente conferir se teremos o vídeo no display, vamos continuar aqui com a nossa análise no osciloscópio, verificar como que está o sinal. Por que disso? Aqui vai uma dica para vocês: sempre que vocês encontrarem uma falha, captura a imagem, guarda essa imagem de como que estava. Depois que corrigiu, captura de novo como que ficou aquela linha e captura a imagem, salva a imagem do osciloscópio, vai salvando. Isso ajuda vocês informando aí uma forma de diagnóstico. Mas sem delongas, vamos analisar como que ficou. Então, novamente aqui, com o MacBook ligado, osciloscópio, ponta de prova, saltou para 20, teve consumo. Vamos lá no osciloscópio verificar o que acontece. E agora sim, ó. Agora temos uma forma de onda descente. Agora ele está trabalhando. Veja aí. E quando a gente volta lá para modo Hall, olha lá o que temos. Constante. E aí aqui a gente vai entrar em outro assunto, mas quando o SSD está sendo exigido, a gente tem mais pulsos PWM, tá? Mas aí entra em outro assunto. Vou tentar pegar ali sem fechar curto aqui. Outra linha. Ó, veja que essa outra linha tem muito mais frequência, muito mais pulso, um amarelão ali. Já quando está na linha aqui das NANDs, está desta forma, tá? Agora, sem mais, vamos verificar se teremos o vídeo no display. Por fim, ligamos a bateria, o flat da bateria, e chega aquele momento de expectativa para saber se teremos o tão famoso vídeo no display. Mas antes, anotem aí, a palavra-chave desta aula é MacBook. Vamos ligar o nosso carregador. 5 volts. Soltou o trackpad, 20 volts e vídeo no display, reiniciou, deve voltar, a bateria deve estar descarregada. Vídeo no display, tá aí, ó, MacBook reparado com sucesso. Deve carregar aqui o usuário do cliente. Tampar aqui. E aí está. MacBook reparado com sucesso. Através do uso do osciloscópio, pudemos identificar, diagnosticar uma falha em uma das fontes, no PMIC, a linha que alimentava as NANDs. E a NAND não queimou, porque veja, reconheceu, subiu o usuário aqui do cliente, ó. Então, subiu o sistema, não perdeu o SSD, não queimou o SSD. Poderia ser um capacitor e a gente poderia ter analisado da mesma forma. O importante é vocês saberem utilizar o osciloscópio na bancada de vocês e agilizarem o dia a dia do reparo. É muito mais fácil você medir com o osciloscópio e encontrar o defeito. Vale muito a pena utilizar o osciloscópio na bancada de vocês. E claro, vai de Rigol. E lembrando, na descrição desse vídeo, primeiro link, temos aí tudo sobre a semana do técnico Rigol. Segundo link vai para Black November. Temos aí vários distribuidores com preços super especiais para todos os produtos Rigol. Gostaram da aula, pessoal? Primeira vez participando aí da Semana do Técnico Rigol. Foi um prazer compartilhar com vocês. Queria agradecer aqui o Bruno, todo mundo da Rigol, o Rodolfo do Eletrônica Fácil, todos vocês que estão assistindo essa aula. Foi um prazer de verdade compartilhar uma das técnicas que a gente utiliza aqui com o osciloscópio todos os dias na bancada. É através dessa
ferramenta fascinante que a gente consegue fazer reparo e ganhar dinheiro. É através disso que a gente sobrevive. A assistência técnica aqui, a Noteprint, faz muitos reparos todos os dias e, sem dúvida, a Rigol está presente na nossa bancada. Foi um prazer compartilhar aqui conteúdo com vocês. Espero de verdade que vocês tenham aprendido. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.